Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Prada, eu sou professora formada em Letras e Pedagogia e também sou neuropsicopedagoga. E vim aqui voluntariamente, a pedido da Sandra e da Lu, para falar um pouquinho com vocês sobre sexualidade. Sim, sexualidade, né? Um assunto que é tão cheio de tabu, mas que na verdade, gente, a gente não pode olhar assim. Por quê? A sexualidade é um aspecto do ser humano. Então, assim, ele faz parte da gente. E ela não pode ser vista só como um tabu. Por quê? Porque ela inclui não só o ato, né? Por isso que é cheio de tabu esse tema. Mas ele tem a ver com as necessidades básicas do ser humano, né? Com a reprodução, ele tem a ver com a sua identidade, com o que você é. Então não é somente desejo, né? Nós sabemos também que os desejos impulsionam os seres humanos. Eles nos impulsionam a fazer alguma coisa. Então, por que falar sobre sexualidade é tão importante? Porque quando a gente reduz a sexualidade somente ao ato sexual, a gente abre espaço para mito e tabu. Então, o que que acontece? Aí a gente fica cheio de medo de falar sobre o assunto, e aí a gente enche, floreia mais do que ele realmente é. Curiosidade, pessoal, nós vamos ter a vida inteira. A vida inteira a gente vai ter curiosidade, mas a gente tem que ter coragem de perguntar para as pessoas certas. Por quê? Porque você vai parar e vai perguntar para um colega da escola, você vai perguntar para uma pessoa que você nem confia tanto. Mas por quê? Porque às vezes, muitas vezes, esse assunto é visto cheio de mitos, né? Cheio de medos, cheio de coisas que não deveriam, né? Não deveriam permear esse assunto. Então, olha só, pessoal, existem várias falhas quando a gente fala sobre esse assunto. Para começar, a gente põe superstição no meio, a gente põe fanatismo, a gente põe religião, a gente põe tanta coisa no meio, e na verdade isso é um aspecto nosso de ser humano. E a adolescência, pessoal, é uma fase que é uma época que por si só é uma crise. E a adolescência é quando começa os hormônios, né, começam a florescer dentro de você. E todos passaram por isso. Todos passaram. Só que o que acontece? Você tem que saber controlar os seus instintos. Porque se você não controla os seus instintos, você sai por aí e não consegue viver em comunidade, em sociedade. Então, controlar os instintos não é abafar, é você saber a sua hora certa, e não a hora que a sociedade quer. Então, por exemplo, uma criança tem que ser criança. Um estudante, ele tem que pensar em estudar. Você pode pensar em namorar, todo mundo pensa, mas tem que saber a hora certa, né, pessoal? Porque quando a gente controla os nossos instintos, a gente controla os nossos desejos, a gente controla a nossa vida. E isso é a base que vai te levar para uma vida adulta saudável. Então, olha só, a adolescência, voltando um pouquinho para a adolescência, é uma época de crise, de questionamento, que você se torna crítico e até uma certa dose de rebeldia. Só que o que acontece, pessoal, é uma fase também cheia de angústia, cheia de culpa, cheia de medo. Eu também já fui adolescente. E seus pais também já foram adolescentes. E às vezes a gente não sabe lidar com isso. Não sabe, a gente tem que estudar muito, tem que buscar, procurar ajuda. E aí o que acontece? Cada um tem uma perspectiva sobre esse assunto. O que a gente tem que fazer? A gente tem que saber respeitar a perspectiva dos nossos pais, a perspectiva
das pessoas que cuidam da gente. Respeita essa perspectiva. E a partir daí, você consegue ter um diálogo. Quando você respeita, você você conquista o seu espaço. E aí você conquista o prazer de falar sobre esse assunto. Esse assunto tão, tão cheio de mito e tabu da nossa sociedade. Não tem como, né, a gente falar disso e não colocar os mitos e os tabus no meio desse assunto. Mas olha só, nós como educadores, como professores, como pais, que eu sou mãe também, tenho 2 filhos, um vai entrar na adolescência esse ano, tá? Vai fazer 12 aninhos. Já me perguntou várias coisas sobre o assunto. É normal, é curiosidade. Eu tenho um filho que já pesquisou na internet. Então, assim, pessoal, tá aí, o mundo tá aí. Mas eu prefiro que eles confiem em mim. Eu prefiro que eles confiem nas pessoas que estão ao redor dele. Porque quando a gente pesquisa na internet, quando a gente conversa com um colega, não tem a mesma perspectiva que a sua família. Não tem a mesma perspectiva que seus pais te educam com tanto amor e carinho, né, que os seus responsáveis, não só pais, né, porque nós temos responsáveis também, os seus educadores te educam com tanto carinho e eles estão abertos para isso, né? Eu espero que os pais estejam abertos para conversar e tirar essas dúvidas, porque quando a gente se abre para conversar sobre um assunto, a gente elimina tanta coisa ruim. O diálogo, a conversa, ela elimina muitas crises que acontecem na família, principalmente nessa época da adolescência. Então, olha só, por muitas vezes a família não aceitar conversar sobre um determinado assunto, no caso aqui eu estou falando sobre sexualidade, muitos adolescentes não confiam nos pais. E aí gera aquela rebeldia. Então, pais que estiverem assistindo, confiem mais nos seus filhos, né? Deem essa abertura para eles conversarem com vocês. Porque quando você muda o seu ato, o seu comportamento diante de uma situação, aquele assunto vai ser melhor trabalhado e vai fluir melhor. Porque você vai estar dando essa abertura para o seu filho fazer essa pergunta, fazer qualquer pergunta para você. Do mesmo jeito que você teve curiosidade, né? E às vezes teve que descobrir sozinho, porque eram outros tempos, né? Será que você gostaria que seu filho tivesse essa mesma experiência que você? Quebra. Quebra agora isso. Dá essa abertura. A comunicação é é um problema mundial. É um problema. Por quê? Sem comunicação, tantos problemas acontecem. E quando a gente alinha a comunicação, principalmente na família, tantos problemas são evitados. Então, assim, se abre. Abre para o seu filho conversar para você. Então, porque olha só, voltando agora à adolescência, né? A adolescência é um período que a pessoa, né, que o adolescente, ele vai se sentir parte, ele vai se reconhecer como um ser social. Porque é a partir da adolescência que ele vai procurar um emprego, que ele vai ter que pensar no futuro dele, se ele vai ter condições de prestar uma universidade, se ele vai ter condições, se ele tem condições de arrumar um emprego, no que ele vai querer trabalhar? Será que. Porque todos nós temos sonhos, né? Não importa a classe social. Eu também não vim de uma família com posse, não vim. Eu vim também de base, né? De bairro, como vocês. E eu paguei minha faculdade com o meu salário e ajudando em casa.
Demorei muito para me formar, né? Ainda estudo, porque estudar é só que o que acontece é na adolescência que a gente começa a pensar tudo isso. É na adolescência que a gente, além de tudo isso, ainda temos os desejos. Ainda temos. E é lá que a gente se reconhece também sexualmente. Só que o que acontece? É um processo que nem sempre os adolescentes têm ajuda. Por quê? Porque às vezes não tem com quem conversar, ou ele mesmo tem vergonha de sentir aquilo. Ele sente culpa por sentir determinada emoção, né, determinado sentimento. Então, aí o que acontece? Querendo ou não, pessoal, a adolescência também é um período dolorido. Por quê? O corpo muda, a voz muda, né? Principalmente dos meninos, os desejos, né? Você não se reconhece nem como criança e nem como adulto. É um período muito dolorido. E aí o que acontece? Você está crescido, você passa a ter responsabilidades, e aí aquele processo é doloroso, é dolorido. E muitas vezes, né, você passa por tantos problemas familiares também, que não dá tempo, não tem como. Você passa esse processo sozinho. Os seus pais passaram por esse processo sozinhos, né? E assim, e aí o que acontece? E por outro lado também, você pensa que nada vai te atingir. Você é inatingível, porque eu me basto, né? O adolescente tem isso. Não todos, viu, pessoal? Não tô generalizando, tá? Mas alguns têm esse pensamento. Então, olha só, as relações vão mudando. As relações de vocês com seus pais, a relação com os amigos, você descobre outros amigos, porque muitas vezes muda de escola, muda de núcleo, né? Você se muda às vezes de casa. E aí o que acontece? Essa confusão toda, e você está numa fase que você está se reconhecendo também sexualmente. É muito complicado, pessoal. Por isso que eu estou aqui. Por quê? Se você buscar ajuda e a ajuda certa, você vai direcionar melhor a sua vida. Você vai ter apoio e vai conseguir direcionar melhor. Agora, se você não busca a ajuda certa, você pode ainda cair em alguns equívocos, né? Alguns, não vou dizer erro, né? Porque dizer erro é forte demais. Eu não vejo como erro, mas eu vejo assim, por às vezes falta de informação num período que a gente tem tanta informação tão à mão da gente, você pode cair numa doença sexualmente transmissível, numa gravidez precoce, né? Você pode cair em tantas situações e sendo que você pode, e talvez até exposição, né? Uma exposição indevida porque por falta de informação e por falta, às vezes, de um direcionamento de uma pessoa de confiança, uma pessoa que você pode confiar. Então, pessoal, é isso. Procurem ajuda. Essa fase é complicada? É complicada. Mas ela passa. Ela passa. E se você passa por ela de uma forma saudável, com pessoas que te ajudam, né? Que se você tem a humildade de pedir ajuda, você vai passar bem essa fase. E você vai viver uma vida adulta feliz, saudável. Não totalmente feliz, né, gente? Porque ninguém é 100% feliz. Mas você vai viver, pelo menos, emocionalmente saudável. Tá bom? Então, pessoal, busquem ajuda, procurem. Seus educadores estão aí. Os seus pais estão aí. Né? Os seus professores, os seus médicos estão aí, né? Nos AMAs, na UBS, tem tanta gente querendo ajudar e procurem ajuda, tá bom? Procurem um direcionamento, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo e vocês vão viver nessa fase da adolescência, com menos
menos períodos turbulentos possíveis. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada. E se precisar de ajuda, também tô por aí. É só falar com a tia Sandra, com a tia Lu, que eu também posso ajudar em algumas questões. Tá joia, pessoal? Muito obrigada. Um beijão.